Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabiam que no Brasil um atleta de elite ele não é nem um pouco valorizado? Vocês sabiam que o atleta de elite ele tem uma dificuldade tremenda de estar angariando recursos, de estar conseguindo patrocínio? Isso mesmo, aqueles atletas que representam a gente nas Olimpíadas, que representam a gente nos Jogos Pan-Americanos e que muitas vezes os brasileiros cobram o resultado deles. O único recurso que eles têm são as premiações de provas. E durante a pandemia? Que durante a pandemia os eventos foram cancelados, os eventos foram adiados e nem esse dinheiro, essa premiação, esses atletas de elite estão conseguindo receber. Como que eles estão sobrevivendo? Muitos deles estão fazendo outros trabalhos para estar sobrevivendo e não estão conseguindo se focar nos treinos. Então por isso o Roger Ruivo, que eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele no dia 17 de junho, o Roger Ruivo é um atleta de alta performance de maratona. Ele criou uma campanha chamada SOS Corredores de Elite, e essa campanha, em parceria com outros influenciadores digitais, ela foi divulgada durante todo o mês de maio, e no dia 6 de junho eles fizeram uma live com esses atletas e eles correndo 5.000 metros, cada um deles, para estar angariando fundos, recursos para cada um desses atletas. Eles conseguiram aí estar angariando mais de 30 mil reais em fundos para esses atletas. Então eu gravei essa live com eles no meu Instagram e eu vou estar colocando essa live no YouTube a partir do momento que nós começamos a falar do SOS Corredores de Elite e da realidade dos atletas no Brasil. Essa campanha foi uma campanha que repercutiu bastante, uma campanha de bastante sucesso, e o Ruivo ele começou mais 2 outras campanhas. Então seria uma campanha para os atletas de elite da região do Cariri, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, e uma outra campanha para os atletas de elite do Mato Grosso, mais precisamente a região de Lucas do Rio Verde. Essas 2 campanhas eu vou estar apoiando também, eu vou estar divulgando, eu vou estar colocando aí na descrição os links para essas 2 campanhas, que ele tem o objetivo de estar arrecadando 20 mil reais para cada uma dessas 2 campanhas aí, para estar ajudando os atletas de elite dessa região. Então estou deixando os links das 2 campanhas na descrição para quem puder aí estar colaborando com essa causa e estar ajudando os nossos atletas de elite a conseguir se manter aí durante essa quarentena, que nós não estamos tendo provas, estamos tendo eventos, e os recursos que eles poderiam estar conseguindo com as premiações de provas, eles não estão conseguindo. Então, fiquem aí com a live e o que nós conversamos, eu e o Ruivo, a respeito aí da campanha SOS Corredores de Elite. Bom, então Ruivo, eu vou começar a te perguntar sobre o SOS Corredores de Elite, né? Manda, vamos lá, vamos entrar nesse tema. Sim, você falou que você largou tudo, você começou a querer viver da corrida, né, dos conteúdos digitais, tudo. Viver da corrida não. Entre aspas, né? Pra mim só pra galera entender, né? Porque nem os melhores atletas do Brasil hoje, teoricamente, conseguem viver da corrida como profissionais, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso. Na verdade, é uma questão de desafio pessoal, de eu fazer algo o mais grande que eu pudesse fazer, tipo, o que pra mim seria, tipo, sensacional, tipo, ia testar todos os meus limites. É isso, me tornar um grande maratonista. Então, por isso eu decidi fazer isso. Realização pessoal mesmo. Sim. Mas aí foi nessa, quando você começou a correr atrás disso, foi aí que você viu essa dificuldade dos atletas de... Não, sempre conheci. Desde 2010. Mas só em 2010 a gente tinha uma estrutura melhor ainda. Em 2010 tinha os clubes, né? Cara, então eu cansei de, tipo, ir lá pra São Bernardo e ver Marilson Gomes dos Santos treinando,
David treinando, Joilson treinando, Adilson, os caras que eram muito feras, os caras que corriam tudo 5K, tipo, pra 13, 14 minutos, os caras que venciam Troféu Brasil com 28 minutos. Entendi. Então, os caras muito feras, velho. Tinha os caras do meio fundo também, os moleques bons pra caramba. Thiaguinho Rosário, Lutimar. Não, o Lutimar não tava na BMF nessa época, eu tava, não me lembro. Então, galera que representava o Brasil, galera que tava em Sul-Americano, Pan-Americano. Então, você tinha ainda os clubes, né? A gente tinha BMF Bovespa, Orcamp Unimed, né? Gran Cursos Caixa. Então, tinham várias equipes. E de lá pra cá, as coisas só vieram piorando. E quem tá inserido nesse meio, que sabe o que o atleta de elite hoje passa no Brasil, se você é envolvido com esporte, se você é apaixonado por esse esporte, você tem o poder de criar o conteúdo, de atingir um público maior, cara, não tem como você não se jogar e tentar fazer alguma coisa. Então não é de hoje que eu sempre tentei abrir o olho das pessoas, das marcas, das empresas, seja do meio running ou não, para isso. Tipo, cara, o Brasil tem um material absurdo, poderia ser um dos melhores países do mundo em provas de rua, entendeu? Tem caras sensacionais, muito bons aqui. Mas não é porque não tem estrutura, não tem apoio. E cada dia que passa, isso está ficando pior para os atletas. Entendi. Então você tem hoje os melhores atletas do Brasil simplesmente tendo que trabalhar. Um é auxiliar de mecânico, o outro está trabalhando no mercado. Você para pensar, você fala assim, cara, mas calma aí. A gente está falando do cara que representa a gente no Mundial de Atletismo. A gente está falando de um cara que representa a gente no Mundial de Cross Country, no Mundial de Meia Maratona. Como esses caras não conseguem ter um patrocínio? Sim. Essa é a realidade. Os caras não têm um patrocínio, são poucos que contam com isso hoje. Tipo, um patrocínio de... Não tô nem falando coisa absurda, tô falando de 2, 3 salários mínimos que seja. Os caras não têm isso, irmão. Caramba. É uma coisa que você não consegue... eu não consigo entender. Isso não vai entrar na minha cabeça. Mas o que aconteceu? De um tempo pra cá, eu decidi, tipo... Tá, legal, você tá falando pra caramba, mas o que você tá fazendo? Você tá indo pra cima mesmo? Você tá tentando, de alguma forma, viabilizar? Tentando ajudar? Você tá levantando isso de verdade? Então, eu decidi, principalmente depois de 2017, quando eu me tornei atleta, que daí eu comecei a sentir na pele ainda mais como era o negócio, né? Eu falei, mano, eu vou fazer tudo o que eu puder, entendeu? E vou tentar abrir a mente das pessoas para isso. Meu, por mais que você esteja aí, tipo, na sua casa, você que tá assistindo a live, pensa, tipo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer por esses caras? Sim. Meu, às vezes se você fizer uma doação de R$200, vai ajudar esses caras. Na segunda-feira eu fiz uma live com o Edson Amaro, que foi o campeão do SOS. Tipo, mano, o cara contou algumas histórias dele. E uma das histórias que o cara contou foi o seguinte. Aproveitando, se você tiver oportunidade, você que tá acompanhando, que vai vir acompanhar a live, depois vai lá no canal, a live tá disponível. Foi segunda-feira. O cara simplesmente falou que quando ele tava em Sevilha, alguns meses atrás, pronto pra competir, onde ele fez a melhor marca dele, tipo, a esposa ligou pra ele, amor, cortaram a luz aqui de casa. Tipo, mano, peraí, mano. O cara tá lá em Sevilha, o cara tá com a cabeça em competir, o cara tá buscando uma vaga na Olimpíada. Sim. A esposa dele ligou falando que cortou a luz, sabe? Tipo, faltou um botijão de gás. Acaba... Umas coisas, velho, que tipo, mano, você fala assim, porra, mano, alguma coisa tá muito errado nessa parada. Não é possível que não existe uma empresa no Brasil que não tenha condições de abraçar alguns desses atletas. Sim. Quantas empresas a gente tá no Brasil? Então, cara, eu coloquei meio isso como luta. Eu quero abrir a cabeça de quem tá no meio running pra isso. E além de abrir a cabeça, eu quero chegar às marcas. Hoje eu tenho um contato melhor com algumas marcas, com alguns parceiros. E eu tô tentando, tipo, abrir a mente dessas pessoas. Eu quero começar a fazer as pessoas entender que a gente precisa patrocinar esses atletas. Eu tô falando de grana, cara. Esses caras precisam ter grana. Sim. No mínimo para competir decentemente. Sim. Não é grana para ficar rico, não. Infelizmente, hoje isso não é possível. Diferente lá fora. Então, meu, você tem atletas no Brasil hoje que tem um nível aqui, que se o cara estivesse lá fora, o cara tava com um contrato de 200 mil ano. Sim, com certeza. Saca? Não é 200 mil reais, tá? 200 mil dólares. Sim. Entendeu? É um negócio absurdo, cara. Sim. É um negócio... pô, mas o cara lá corre 2:08, 2:07.
Bota essa grana na mão de Giovanni dos Santos, de Wellington Cipó, fala para esses caras se dedicar exclusivamente ao treino, ter um psicólogo, o cara ter um fisioterapeuta ali do lado dele o tempo todo, o cara simplesmente ir pra pista, voltar para casa, dormir, se alimentar, descansar, vai pra pista de novo pra você ver o que acontece. Sim. E sabe qual que é o maior exemplo disso? Marilson Gomes dos Santos. O Marilson Gomes dos Santos não ia pagar uma conta na lotérica, ele mandava alguém pagar. E quem foi Marilson Gomes dos Santos? Sim. O cara que venceu 2 vezes a Maratona de Nova York. Sim. O cara que venceu 3 vezes a São Silvestre. Sim. O cara que fazia africano tremer. O cara que fez sub-1 na meia. Nossa. Então, é isso que a galera precisa entender, sim, saca? Um atleta se dedicar exclusivamente ao atletismo vai trazer frutos, a gente vai ter corredores sub 2:10. Mas se isso não acontecer, vai ser muito difícil que isso ocorra. E, cara, é traduzido em números, é matemática exata. Então a galera precisa entender isso. Então, cara, hoje eu comprei isso como se fosse uma briga, velho. É algo que eu não vou largar mais. Eu, inclusive, tava conversando esses dias com a minha namorada, falei pra ela, amor, se não for de um jeito, vai ser de outro, cara. Se eu não conseguir atingir a empresa, eu vou começar a pedir para pessoas físicas. Eu vou falar, irmão, o negócio é o seguinte, a gente tá com um projeto aí, eu quero ajudar esses atletas, tem como você fazer uma contribuição mensal de R$30 por mês? Eu vou fazer isso, velho. Sim. Entendeu? De uma forma ou outra a gente vai chegar, a gente vai conseguir atingir. Porque, meu, a gente vai conseguir trabalhar isso. Sim. E ao mesmo tempo também na outra ponta, eu tô tentando conversar com alguns atletas e colocar explicitamente, né, de forma muito aberta, a importância deles começarem a fazer um trabalho de imagem, um trabalho de redes sociais, que isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala em patrocínio, quem patrocina precisa ter um retorno. Sim. Então eu já falei pra galera, eu acho que o SOS mostrou muito isso, né? O poder de você ter alguém criando conteúdo, o quanto isso é importante, o quanto isso te gera engajamento, traz visibilidade, atinge grandes marcas, né? Por mais que a gente não teve uma marca, a gente conversou com algumas marcas, todas elas tiveram um olhar, inclusive uma delas vai fazer ação aí nos próximos dias, com esse intuito de dar uma força para os caras. Então é isso, cara. O SOS foi uma grande ação, já tinha feito algumas coisas menores antes, mas a ideia agora é continuar com esse padrão, que surja mais ações como essas. Infelizmente não dá para eu abraçar tudo também, né? Eu sempre falo isso. Para você ajudar os outros, você precisa estar bem, né? Você precisa estar saudável, senão você não consegue em todos os sentidos. Você não consegue ajudar o próximo. Então hoje eu tô fazendo o que eu posso. Tô tentando principalmente sempre passar essa mensagem, tipo, fulano, pensa como você pode ajudar o cara, como você pode dar uma força para ele. E o segundo, eu tô botando a mão na massa e tentando fazer essa conexão atleta, marca, atleta, vamos produzir marca, vamos abrir o olho para isso. E se Deus quiser, vai dar certo, a gente vai trabalhar muito para isso. Sim. E assim, eu reparei isso realmente que você falou, porque quando eu vi a tua campanha, eu entrei no link ali, eu vi os 30 atletas, eu comecei a clicar para ver se eles tinham Instagram. E muitos deles não tinham, né, Instagram. Então isso ajuda bastante na divulgação até, porque assim, cara, eu também me interessei pela causa. Eu também achei bastante interessante. O que eu puder, eu também quero estar ajudando nessa causa. Né? O meu canal é pequeno, está começando a crescer, tudo. Então, eu também quero estar ajudando nessa causa. Achei bem interessante. E, assim, uma coisa que você falou, cara, e que eu fico muito puto, por exemplo, quando tem Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, né? A gente sabe a dificuldade que o atleta tem, e aí a pessoa que está lá em casa ainda fica brava que o cara não consegue uma medalha de ouro. É bizarro, né? Então, é bem isso. Sim. E você sabe que é mais triste ainda porque é o conceito de algumas marcas no Brasil. Sim. Algumas marcas no Brasil só quer atleta que performa a nível mundial. É a mesma coisa que você mandar o soldado pra guerra e não armar ele. Sim. Entendeu? O que vai acontecer com esse cara? Velho, não vai dar, velho. O cara vai morrer. O cara vai cair lá no campo. Entendeu? Então, como você quer performar, como você quer ter um atleta performance se você não está dando a estrutura e o apoio adequado? E cada vez menos, aquele garoto lá da periferia, entendeu? Meu, ele vai ter menos motivação de repente se ele olhar e falar, o que você quer ser quando crescer? Corredor de rua?
Atleta? Não vejo ninguém ganhando nada, os caras não têm nada. Quem vai se tornar atleta? Quem vai fazer isso? Que vai manter o Brasil tendo atletas? É filho dos caras que já são atletas. É gente que vai encontrar um vínculo com o esporte ali de amor, cara, de paixão. São essas pessoas, entendeu? Diferente do que acontece lá fora, né? Lá fora é um negócio meio que business, cara. E tipo, mano, eu vou correr, vou fazer minha carreira de atleta porque eu sei que eu vou conseguir ganhar grana, vou criar uma carreira e vou entrar nesse meio. Fazem isso. Sim. Tipo, falando de Europa, falando de Ásia, né, de países mais desenvolvidos, de Estados Unidos, né, nem tanto de África. África é muito cultural o negócio, né? A galera precisa entender isso. Na África é cultural, velho, tá? Mas eles também não têm estrutura e apoio. Legal, bacana, fera, mas vai olhar quantas pessoas correm lá. Vai olhar lá que um menino, quando ele tem 5 anos, ele precisa caminhar 10 quilômetros para chegar na creche, descalço. Entendeu? E de certa forma é o único caminho para ele conquistar alguma coisa na vida dele. Sim. Então é cultural, velho. Não tem como você querer comparar essas duas realidades. Sim, não, isso é verdade. E é o mal do brasileiro, né, Ruiva? É cobrar, mas não querer dar uma base, né? Não querer ajudar. Não querer... exato. É bem por aí. Sim. Então é bem complicado essa realidade mesmo, né? E aí eu vi um comentário ali também que fizeram, e quando eu vi a tua campanha, eu também me interessei para estar vendo aquela lei do incentivo fiscal, né? Aquela lei Nossa, eu já falei sobre isso no meu Instagram. Tipo, foi meio que cortado o pescoço dos atletas, né? Sim. Era uma lei muito burocrática, mas que conseguia dar um aporte legal, mas com a última resolução que saiu, tipo, hoje o atleta de alto rendimento não pode receber mais que um salário mínimo. Tipo, mano, nossa, um salário mínimo. Velho, o cara faz 700 quilômetros no mês. 2 tênis. Quantos que é 2 tênis hoje? Vai desembolsar pelo menos uns 500. Acabou, metade do salário. O cara não tem boleto pra pagar, né? O cara não precisa pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone. Tipo, é ridículo. É uma piada a lei do incentivo hoje. Sim. E ela é uma lei que ela é muito burocrática e os projetos também demoram demais, né, para aprovar, né? Não, como no Brasil, né? Aquela burocracia do Brasil que se estende por anos. Em vez de facilitar... Cara, eu acredito de verdade que, tipo, a política, o poder público do Brasil faz isso para deixar mais difícil pra galera não ir lá e fazer. Porque não é possível, velho. É uma coisa que poderia ser resolvida de forma mais fácil, entendeu? E aí as empresas ficam naquela, né? É muito burocrático para conseguir, e aí eu também não tenho, né? Não tenho aquele meu retorno financeiro, porque é uma boa ideia se for pensar, né? Se vai deduzir no fiscal, o cara ganha, não, e ele vai conseguir patrocinar, mas se dificulta, é complicado, né? E além dessa lei, existe mais alguma lei em tramitação, alguma coisa assim? Não, cara, o que existe hoje são alguns programas do governo federal, mas que inclusive também tiveram seus recursos cortados pelo atual governo, né? Que é Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, né? Então existe alguns níveis. Tipo, se o atleta representou o Brasil a nível olímpico, então ele ganha X. Se o atleta representou o Brasil no Mundial, ele ganha X. Se o atleta ficou entre os 3 primeiros do ranking nos 10K no Brasil, ele ganha X. Mas, cara, são valores, tipo, que você chega a dar risada às vezes. É, tipo, muito baixo. Sim. E as prefeituras, né, das cidades que eles vivem? Chega a dar alguma ajuda? Eles chegam a procurar? Ou essas... Então, cara, às vezes tem algumas prefeituras que dão mais apoio para atletas que não são atletas de elite, que são atletas amadores, mas só que tem uma performance, por eles ter um poder melhor de imagem, né, de utilizar a imagem, de criar conteúdo nas redes sociais do que para atletas. Entendi. É aquilo que eu falei que eu tô querendo muito mexer e, de certa forma, mudar. Entendi. Né? Porque, são poucos, tá? Mas são pouquíssimos. Mas existe uma prefeitura ou outra, assim, que dá uma força para alguns atletas, que ajudam alguns atletas, mas a maioria dos programas vem de programas do governo federal, como eu falei, acho que os 2 principais hoje é o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, né? E
E isso daí, na verdade, não é do Estado. O Estado precisa fazer a requisição, mas só que quem paga é o governo federal. Entendi. Hoje o que eu vejo assim também é que aquilo que você falou, né? Tem muito atleta que não tem, né, essa parte de Instagram, né, de estar se divulgando e tudo mais. E aí tem muita empresa que acaba preferindo estar investindo em quem tem 200 mil seguidores, né? Em quem tem mais alcance, né? Que eles querem isso sim. também, né? Sim. Não, isso é bem complicado. E me conta um pouco assim, um atleta que não tem patrocínio, a principal fonte de renda dele vai ser as provas, ele ganhar uma prova. Hoje no Brasil é isso. Os principais atletas do Brasil, esses atletas que participaram do SOS, sim, são caras que às vezes têm um apoio, sabe? Tipo, o mercado lá da cidade dá um salário mínimo pro cara por mês, de boca, negócio acordado. Sabe? A oficina, o posto de gasolina dá 500 pau pro cara pro mês. Negócio de boca acordado. Então, geralmente é isso que esses atletas têm hoje, falando de mensal. Como eu disse pra você, cara, se você pegar eles, tipo, mano, os caras não vão atingir 3 salários mínimos. Nossa. E os caras têm esposa, filho pra criar, né? A gente sabe que o custo no Brasil hoje de vida é bem baixo, né? Então, cara, a maioria tá nessa. Os caras sobrevivem de dinheiro em prova. Porque daí o cara vai pra uma grande prova, ganha 5 mil ali, ganha 8 mil ali, ganha 2 mil ali, 3 mil ali. Então eles sobrevivem hoje de premiação de prova. Sim. Por isso que a gente criou o SOS, porque a gente tem visão e sabe que é assim que funciona o negócio. A principal renda vem das premiações de prova, como o circuito da ASICS, por exemplo, a Golden, né, da ASICS, que premia, que tem provas aí pelo Brasil, as provas da ESCOM, né, como as maratonas internacionais de São Paulo e Rio de Janeiro, as meias também, são essas provas aí que os caras tiram uma grana maior para conseguir se manter, né? E existem algumas exceções, né? Tipo o Ederson Vilela, é um cara hoje que tem um patrocínio, entendeu? Que faz parte das Forças Armadas. Esqueci desse ponto. Existem alguns atletas hoje no Brasil que eles fazem parte das Forças Armadas brasileiras e eles conseguem ter um salário bacana das Forças Armadas. É o caso das meninas do antigo Clube Pinheiros, né? A Andrea Hessel, a Valdilene. É o caso do Ederson Vilela, né? Então existem alguns atletas, mas a minoria, cara, que hoje consegue ter isso. E, mano, é o mínimo, né? É tipo sensacional o que eles têm. Mas isso deveria acontecer com todos os atletas, né? Mas infelizmente não acontece. Mas, de novo, é o mínimo que eles deveriam ter, né? Graças a Deus que eles têm, e eles fazem, e eles têm isso porque eles merecem. Sim. Porque eles são grandes atletas, né? Sim. E você citou os clubes no começo, né? Você falou que em 2010 que você começou a ver essa realidade. Você disse que com os clubes essa realidade era um pouco melhor. Os clubes pararam de ajudar os atletas? O que aconteceu? Os clubes simplesmente fecharam as portas, né? Os caras julgam que um investimento um investimento mensal de 10, 20, 30 mil é muita coisa. Entendi. Né? Os caras julgam tipo que o valor é muita coisa, é muita despesa. Então o que acontece foi que eles começaram a fechar as portas, cara. E hoje a gente simplesmente não tem clube mais no Brasil para atleta de fundo. Nossa. Não tem, velho. O último a fechar as portas foi o Pinheiros, né? O Pinheiros então também. Hoje acabou, cara. Acabou. Existe a galera da pista, né? A galera da velocidade. Mas é outro mundo, né? Eu sempre falo isso e brigo muito, eu critico muito a CBAT por isso, né? A CBAT tem um olhar diferente para atletas de pista e para atleta de rua, para velocistas e para fundistas. Então existe programa, um monte de programa para atleta velocista, né? Pô, os caras estão fazendo camp direto, estão viajando para fora. De novo, não que os caras não mereçam isso, eles merecem. Mas isso deve ser feito também para os atletas de rua. Quando você vê atleta de fundo aí fazendo camping, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, raramente você vê. Quando você vê, geralmente, iniciativa privada que está envolvida, é uma grande marca, é o grande patrocinador do atleta. Então eu critico e bato muito nessa tecla. Pô, legal, velocista, atletas de campo, sensacional. Vocês estão... mas eles têm resultado.
Lógico que eles têm resultado, porque eles estão tendo estrutura e apoio. Começa a fazer isso com atletas fundistas para você ver o que vai acontecer daqui a alguns meses, alguns anos. Eles vão obter resultados muito bons também. Porque, quando a gente fala de alto rendimento, você precisa treinar com os melhores, você precisa ter condições mínimas de treino, entendeu? Você precisa estar em grandes centros. É isso, cara. Sempre vai existir exceções. Tem atletas que fogem essa regra, né? Tem atletas que conseguem, tipo, tirar leite de pedra, né? Tipo, com nada faz algo absurdo. Muitos atletas brasileiros fazem isso hoje, né? Muitos atletas brasileiros, com mínimo de recursos, conseguem ainda correr muito bem. São guerreiros. E é isso, cara. Os caras realmente falta estrutura e apoio. E as federações estaduais e a CBAT, nesse quesito, deixa muito a desejar. Entendi. Aqui no Brasil, geralmente, não só no atletismo, mas como em muitos esportes, né, tirando o futebol, o que ajuda muito é a iniciativa privada mesmo, né? É a iniciativa. E o que deixa a gente triste também é porque, por causa dessa pandemia, cara, isso aí eu acho que vai diminuir mais ainda, né, esse incentivo. Porque, por exemplo, a minha empresa, o meu salário reduziu 25%, né? Então, assim, não tá com poucas vendas, entendeu? Então, o cenário ainda para conseguir incentivo vai ser o seu desafio para estar ajudando, vai ser maior ainda, né, com essa pandemia agora, né? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas geralmente, né, eu acho que as dificuldades faz a gente crescer ainda mais, né? São os obstáculos aí que a gente ter novas ideias, a gente pensar fora da caixa. Eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Seu ponto positivo e seu ponto negativo. Então eu acredito muito nisso, né? E a galera tá até falando aqui sobre o Cruzeiro, né? Que talvez o Cruzeiro volte em 2021. O que procede essa informação, né? Talvez o Cruzeiro volte. Tipo, que seria bacana, o que seria sensacional, né? E, cara, o que eu acho que deveria ser seguido por todos os clubes brasileiros, né? Pô, tipo, mano, os caras, tipo, pagam 200 mil para um jogador. Cara, com 200 mil, você consegue fazer uma equipe e manter uma equipe de atletismo com 10 atletas. Sim. Você pegar aí 200 dividir por 10, vai dar 20 mil. Aí você coloca 5 atletas ali, 4 mil. Pô, 4 mil já vai fazer diferença e vai ajudar muito esses atletas de ponta. Porque hoje nenhum deles tem 4 mil. Essa é a realidade, saca? O que falta para esses clubes fazer isso? Não dá para entender. É que a gente está tentando mudar. Sim. E o que a gente não consegue entender, sim, né? Tipo, cara, se você pegar a receita de qualquer clube, 200, 300 mil reais é dinheiro de café para mim e para você, cara. Essa é a realidade. Ah, imagino. Cara, e falando um pouco sobre o SOS Corredor de Elite, essa primeira edição, o Alan Bezerra aqui, ele fez uma pergunta aqui que eu também tenho essa pergunta, né? Porque eu vi de todos os atletas, né? E a maioria dos atletas era masculina. Você tem intenção de fazer um só pro feminino? Então, vamos lá. Primeiramente, para quem não sabe, a proporção de atletas homens para atletas mulheres é totalmente diferente. Então, primeiro você precisa entender isso. Entendi. Então, no Brasil hoje, para cada 10 atletas homens que competem em alto rendimento, é importante a gente falar, tá? Atletas que competem no mais alto nível que representa o Brasil. Vou dar um exemplo. Cara, não dá para você falar que uma menina que corre para 19 minutos, o 5K é alto rendimento. Do mesmo jeito que não dá para você falar que um cara que corre para 15 minutos é alto rendimento. Entendi. Tanto que no SOS Corredores de Elite, todos os atletas são atletas que têm marca na casa dos 13, 14 minutos. Entendeu? Sim. Então, a gente cansa de ver, quando a gente vai em grandes maratonas no Brasil, às vezes tem premiação para os 5 primeiro e não tem 5 meninas na Elite. Por que não tem 5 meninas na Elite? Porque a proporção é muito diferente. Então, uma atleta amadora chega lá em quarto ou em quinto lugar. Tipo, correndo para 3 horas, 3 horas e 10, 3 horas e 15. Quem acompanha o circuito brasileiro de maratonas, as principais provas de perto, sabe disso. Eu gostaria muito de fazer esse estudo e ver qual que é a proporção. Mas se eu tivesse que dizer um número hoje, eu diria que para cada 10 atletas de alto rendimento masculino,
a gente tem uma, duas mulheres no máximo. Entendi. Então, essa é a questão. Para você encontrar atletas de alto rendimento que já estão estabilizadas, que hoje são atletas que vivem da corrida, é difícil. E o número é muito menor que o número de homens, tá? E eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho o atletismo muito de perto. Então, fazer um só com mulheres seria uma tarefa muito difícil, extremamente difícil. E a ideia, cara, era trazer mais mulheres para o SOS Corredores de Elite, mas simplesmente a gente não encontrou. Existem as meninas também, como eu citei aqui, as meninas que são das Forças Armadas, que tem uma estrutura e um apoio melhor. Sim. Então, qual que é a ideia do SOS? Além de ajudar, de fortalecer o movimento, era também trazer o quê? Trazer para a galera que a gente queria ajudar quem precisava mais, né? Entendi. Quem precisava mais, essa era a grande ideia. Entendi. Bom, e uma última pergunta, que daqui a pouco tá encerrando a live. 4 minutos para encerrar. 4 minutos. Com o sucesso dessa primeira edição, você pretende fazer uma outra edição do SOS Corredor de Elite? Cara, agora no momento não. Agora no momento não. Eu entro na parte das pessoas, eu entro na parte e toco no ponto que as pessoas não entendem e não têm noção do trabalho que deu para ser criada e desenvolvida essa ação. O quanto isso exigiu de mim, que fiz toda a parte de criação e desenvolvimento, do André e do Ricardo. Imagina. Cara, foi um negócio que levou a gente no limite, que deixou a gente super estressado. Sim. Foi um negócio assim que quando a gente tava fechando a campanha, a gente tava passando 18 horas por dia trabalhando nisso. Caramba. Entendeu? Então, 15, 18 horas, então um negócio absurdo. E depois, durante o desenvolvimento, a gente tinha que coordenar 30 atletas, 10 influenciadores, fazer com que o assunto sempre estivesse ali em foco na mídia. Cara, foi uma campanha extremamente... A gente tinha que estar alinhado com a equipe de marketing, com a galera que estava fazendo produção de vídeo. Então, cara, deu um trabalho absurdo. Tanto que teve gente me procurando para eu fazer, mas, tipo, realmente, no momento, não dá para fazer essa ação de novo. E tem a condição também impacto, né? A ação foi algo inovador e teve um impacto absurdo. E a gente quer, sim, que mais pessoas comecem a fazer isso, né? Mas agora, nesse momento, eu, Ruivo, não tenho ideia. Eu poderia ajudar, sem dúvida nenhuma, a disponibilizar alguns meios, contar como foi, mas eu, a partir de mim, criação e desenvolvimento de uma nova campanha desse tamanho, da forma que foi, eu acho difícil. Eu quero fazer, mas só que mais pra frente. No momento, não. E falaram aqui que lá no Nordeste tem um monte de menina que corre sub-17:30. Eu vou pedir para essa pessoa listar e mandar esses tempos registrados de forma oficiais. Porque eu quero conhecer e fazer uma lista, porque eu não conheço. Ah, bacana, legal. Falta 50 segundos. Ruivo, eu vou me... Passou rápido. Passa rápido. Tem 1 hora só de live, cara. E aí, mais pra frente, a gente pode fazer outras lives também. Com certeza. Pra gente estar conversando sobre esse assunto. Cara, agradeço demais. Aprendi muito, porque eu não... Tinha muita coisa que eu não sabia, cara. E você pode ter certeza que o que depender de mim, eu também quero estar ajudando. Seja fazendo uma live com o atleta. Opa, sensacional. Seja mostrando o trabalho dele. Então, cara, agradeço muito aí a tua presença aqui e tá explicando pra gente. Que isso, tamo junto. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí, que esteve com a gente.